Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuaremos a estudar ainda a segunda parte do Livro dos Espíritos, lembrando que o livro tem 4 partes, não é mesmo? Estamos estudando a segunda, essa segunda parte que está estudando conosco o mundo dos espíritos, as diferentes formas, os diferentes mundos, as diferentes situações em que o espírito vive, seja no plano espiritual, seja no plano material. Continuamos ainda a estudar o capítulo 7 dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos iniciar o item Esquecimento do Passado. Eu digo que vamos iniciar o item porque esse item é composto das questões que vão de 392 até 399. Mas hoje nós vamos nos concentrar das questões que vão de 392 até 395. Isso porque esse item, esquecimento do passado, tem uma grande importância para as nossas vidas, para as nossas encarnações, tem uma grande importância também para a doutrina espírita no que diz respeito à sua construção teórica. Então, além do que, é um item que, não raro, oferece algumas dúvidas, apresenta algumas dúvidas, tanto ao estudante da doutrina quanto àqueles que estão, talvez, começando a conhecer o Espiritismo. Então, é muito importante que nós possamos tirar as nossas dúvidas a respeito do esquecimento do passado, que nós possamos entender o funcionamento dessa que é uma lei divina, como a gente vai ver agora, e que a gente possa também transmitir esse conhecimento a pessoas que certamente nos procuram, que não são espíritas, mas que têm curiosidades sobre a doutrina espírita. E saber informar bem também é papel do bom espírita. Bom, então vamos adiante. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos, como é de costume, à nossa prece inicial. Então, eu convido a todos os queridos companheiros de estudo a fechar os olhos nesse momento, a trazer um instante de paz e serenidade ao nosso mundo interior, acalmando nossos corações, preenchendo as nossas mentes apenas com a imagem do nosso amado Mestre Jesus bem pertinho de nós, para agradecermos a Ele por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, de consolo, de orientação que o Livro dos Espíritos sempre nos traz. Amado Mestre, renovamos nesse momento os nossos votos de continuar o nosso estudo da doutrina espírita, terceira revelação de Deus para a humanidade, e de continuar a desempenhar o nosso papel de bons espíritas, de bons cristãos aqui na Terra. Assim, Senhor, nos fortalece e protege hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós estamos estudando as condições do espírito em diversos tipos de situações para sua existência, vida sem o corpo, vida com o corpo, a passagem, né, do mundo extracorpóreo para o mundo corpóreo, como já vimos aqui nessa segunda parte do livro, as questões da infância, as influências do organismo no corpo físico. Vimos também as questões de simpatia e antipatia terrenas, justamente no item anterior, né, no nosso estudo anterior. E agora a gente entra no estudo desse item do esquecimento do passado. O que a gente está vendo agora é justamente as relações terrenas do ponto de vista desse esquecimento, as relações que o espírito tem com sua encarnação do ponto de vista do esquecimento. Se anteriormente nós vimos as relações que nós temos aqui na Terra, levando em consideração as vidas passadas, os nossos conhecimentos, as nossas tendências, e víamos essas relações desse ponto de vista como sendo relações de simpatia ou antipatia, agora a gente continua vendo esse nosso relacionamento com a vida na carne, no corpo,
de um outro ponto de vista, do ponto de vista de um espírito imortal que esqueceu o seu passado e que agora vive na matéria. Então, em termos gerais, essa é a linha de continuidade do raciocínio do livro. Continuamos a estudar então o espírito imortal, embora agora encarnado, mas vivendo relações, primeiramente de simpatia ou de antipatia, relações externas, né, relações com outras pessoas, e agora a relação que ele tem com a sua própria história, com a sua própria história espiritual. Como é que eu, enquanto espírito imortal, me relaciono com toda essa história milenar, multimilenar, estando encarnado e esquecido do meu passado? Então é muito interessante porque a gente precisa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, relacionar esse esquecimento do passado com a bondade e justiça de Deus, com as outras leis de Deus. As leis de Deus não podem ser contraditórias. Então a gente vai começar a caminhar nesse sentido no estudo de hoje. Bom, então a gente faz hoje o recorte das questões de 392 até 395. No entanto, o nosso grande foco mesmo é até a questão 394. A gente vai passar pela questão 395, a gente vai olhar essa questão assim meio que de passagem hoje. E a gente vai retomar, perdão, no próximo estudo a partir dessa mesma questão, da questão 395. Por que que a gente vai fazer isso? Olha só. Porque das questões 392 até 394, a gente tem uma apresentação dessa lei divina, que é o esquecimento do passado. Somos apresentados a ela de forma mais profunda nessas questões também. Então, apresentação, o que é esse esquecimento do passado? Quais são as suas causas? Qual é a sua utilidade? Quais são as suas consequências para o espírito? Como ela se relaciona com a suprema bondade e justiça de Deus? Então, são questões que trazem um tema muito profundo, né? Então a gente vai ali até 394 dessa forma. E a gente vai ter a introdução a uma informação dentro também dessas questões. A informação é a seguinte: o esquecimento do passado não é algo absoluto. A gente vai entender isso melhor no decorrer do estudo, né? Podem ficar tranquilos. Existem graus de esquecimento e assim por diante. E essa questão 395 já apresenta para a gente a conclusão do que foi estudado até a questão 394, ao mesmo tempo em que ela apresenta, começa a introduzir o tema das questões que virão dali por diante. Então, por isso a gente faz essa separação e por isso a gente estruturou o nosso estudo dessa forma, para que a gente possa dar uma boa olhada na montagem dessas questões que faz Allan Kardec, para que a gente tenha essa visão geral do texto. Bom, tendo explicado isso, vamos lá então. Estrategicamente, vou passar aqui rapidamente a questão 395. Perdão, amigos, para que a gente possa dar uma olhadinha nela. Olha aqui, ó, a questão 395 começa a falar sobre revelações a respeito das vidas anteriores. Ok? Então, é, ela vai fazer uma conclusão do que foi estudado até aqui, como eu diria agora há pouco, e ao mesmo tempo ela vai apresentar a temática que vai dar sequência ao estudo. Agora, tendo dito isso, eu posso voltar aqui à questão 392 para que a gente dê uma olhada na estrutura dessas questões e para que a gente entenda como Kardec vai trabalhar essa questão do esquecimento do passado, a ponto de fazer com que a gente tenha um conhecimento muito bom sobre ele, um conhecimento muito profundo, muito lógico a respeito do esquecimento do passado. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dessas três questões que a gente vai estudar mais a fundo. A 392, a 93 e a 94. Olha só como começa a questão 392. A pergunta é por quê? Por que o espírito perde a lembrança do seu passado? Na questão 393, nós temos o como, né? Não como perde a lembrança, mas como essa lei opera
na vida do espírito. Então nós temos o porquê, nós vamos descobrir a causa do esquecimento do passado, ou as causas, nós vamos descobrir como funciona essa lei, o como aqui retrata o processo, a utilidade do esquecimento do passado em nossas vidas. Aborda também a relação do esquecimento do passado, aqui olha, com a justiça de Deus, a gente marcando aqui, né? Então, o como é um aprofundamento de tudo isso. E na questão 394, a gente tem uma comparação da Terra com mundos mais avançados. Então, a gente tem porquê, o como, e aqui a gente tem o quando e o quanto do esquecimento do passado. Que a gente tem uma mensuração da incidência dessa lei em nossas vidas. Então, é um estudo muito profundo contido aqui em 3 questões apenas do Livro dos Espíritos, que vão nos guiar através dessas informações, né, sobre o esquecimento do passado e vão nos dar assim uma visão muito diferente sobre o que ele é, sobre por que nós vivemos o esquecimento do passado da forma como vivemos e com certeza isso nos dá boas diretrizes para o nosso comportamento aqui na Terra. A gente vai ver que, apesar do esquecimento do passado, nós não estamos desprovidos de instrumentos para a orientação da nossa conduta aqui na Terra. E só mais uma coisa que eu queria anotar antes da gente estudar pormenorizadamente as questões, né, no detalhe ali as questões e respostas, é o seguinte: nós estamos estudando uma obra de filosofia espiritualista. E Kardec faz uso dessas questões que são questões fundamentais da filosofia, né? Por quê, como, quando, para justamente trazer para a gente informações de alto valor, informações sublimes para a nossa existência. É muito bom a gente poder aproveitar, né? São questões aqui que guiam o homem através da sua vida, sedimentando no espírito conhecimento profundo. Então, vamos criar esse conhecimento profundo sobre o que é o esquecimento do passado, como ele opera, para que ele serve. Vamos lá. Então, questão 392, a gente já citou, né? Kardec pergunta por que, quando a gente reencarna, porque quando estamos encarnados, nós perdemos a lembrança de tudo que se passou anteriormente em vidas passadas, sejam nas vidas no plano espiritual, sejam nas vidas corpóreas anteriores. Então, aqui, o porquê é a pesquisa sobre a causa. O que causa esse esquecimento do passado? Por que é assim? Então, vamos à resposta. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Vou parar por aqui nessa primeira frase para a gente analisar o não pode. Nós somos espíritos imortais, mas não pode o homem e não o espírito imortal. O homem é o espírito encarnado. O homem não pode saber tudo. Bom, motivos pelos quais ele não pode, vou citar pelo menos 2, para a gente começar a relembrar princípios que já foram estudados e que orientam o nosso estudo, né, de agora por diante. O homem não pode saber o seu passado, primeiramente porque o seu cérebro é um instrumento material e, portanto, tem limitações referentes à matéria. O cérebro humano não suportaria as informações milenares, multimilenares, todas as recordações multimilenares que o espírito traz consigo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, como a gente vai ver, é um motivo que carrega em si uma carga de moralidade e o motivo da vontade de Deus. Não pode porque Deus não quer. A gente vai desenvolver tudo isso já na sequência, mas por enquanto vamos aceitar assim, né? Não pode porque Deus não quer. E não pode porque tem a sua limitação material. Pelo menos essas duas razões, né? Por isso que a gente não pode. E nem deve.
Olha aqui, eu acabei me adiantando um pouquinho na questão moral, que já estava ali na sequência, né? O homem não pode por causas materiais, não pode pela vontade divina e não deve por circunstâncias morais. O devir, aquilo que deveria ser feito, aquilo que não deveria ser feito, está no âmbito do estudo das leis morais. Então, as leis morais justamente apresentam para a gente essas circunstâncias. O que nós devemos, o que nós não devemos fazer. E a gente vai perceber logo na sequência que a gente não deve, justamente porque o esquecimento do passado ressoa, interfere, guia da melhor forma possível o nosso progresso moral. Bom, tendo dito isso, vamos em frente. Então vamos lá. Por que acontece assim? Qual é a causa? Porque estando encarnados temos limitações, porque Deus assim o quer. Então, é uma lei divina o esquecimento do passado. É uma lei que Deus impõe aos homens. Deus assim o quer em sua sabedoria. E aí a gente vai ter que casar essa sabedoria, né, da vontade de Deus com outras leis divinas, como a gente vai ver já já na sequência. O importante aqui é a gente saber disso agora. Então nós temos as nossas limitações, as nossas necessidades, e Deus assim o quer porque ele é suprema sabedoria. E a gente não precisa sentir assim nenhum tipo de pontinha de orgulho ferido com uma lei divina que é imposta para a gente desse modo, porque a gente convive o tempo todo com leis divinas que são impostas para a gente. A gente não tem poder de mudar, né? Eu vou citar só uma do campo material para a gente se conscientizar, né? A lei da gravidade. A gente não pode sair flutuando por aí porque a gente quer. Enquanto somos espíritos encarnados no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, em corpos densos, Deus impõe para a gente a lei da gravidade. Momentaneamente? Momentaneamente, porque desencarnados a lei da gravidade não tem mais como incidir em corpos fluídicos, né? Não, pelo menos de forma tão, ah, tão grave como incide em corpos mais densos, né? Acredito que de forma alguma vai incidir, inclusive, no espírito desencarnado a lei da gravidade. Ele está fora do mundo corpóreo, né? Não tem lei da gravidade. Então, veja só, é uma lei imposta por Deus e com a qual a gente precisa conviver. Dentro do âmbito da vida do espírito, isso existe, ah, não só essas, né, mas a do esquecimento e a da gravidade, mas existem aos montes, né? A gente pode identificar diversas e diversas leis impostas por Deus para as nossas vidas. Então, se aceitamos outras, essa deve estar dentro do âmbito das que a gente tem que aceitar. Mais um motivo aqui na resposta. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ou seja, né, sem o esquecimento, ficaria ofuscado o homem, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Então, mais uma razão aqui, né? Saber do passado, a lembrança do passado poderia nos ofuscar. É a palavra usada aqui. A gente vai entender isso melhor na sequência. E por fim, esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Olha como é densa essa resposta, ela tem diversas coisas para serem pensadas e analisadas, e claro que a gente vai desenvolver esse conhecimento no decorrer das outras duas questões, mas essa última frase eu acho uma frase na qual a gente precisa parar um pouquinho e raciocinar, porque já começaria. A gente já tem diversos tipos de problemas que a gente, ou de questionamentos que a gente poderia colocar, já como ponto de partida aqui nessa resposta. No entanto, se a gente se concentrar só nessa última frase, o homem esquecido de seu passado é mais senhor de si. E a gente já poderia pensar, mas espera um pouco, né? Como assim? Sem memória eu sou mais senhor de mim? Como que isso pode acontecer? E aqui fica já uma reflexão inicial para a gente perceber o quanto que a gente vai poder caminhar nessas informações que são dadas aqui, né? Esquecido do passado
o homem fica mais centrado naquilo que é importante. Vou explicar melhor. Ser senhor de si significa governar melhor as suas próprias atitudes, o seu próprio destino. E isso acontece porque, esquecido do passado, nós não estamos mais sujeitos a antigos preconceitos e sentimentos equivocados ou de baixa vibração, né? Como, por exemplo, a mágoa, o ódio, o rancor. E só para a gente fazer um laço de continuação com o estudo anterior, aqui nesse momento, vamos imaginar o seguinte: a gente se relaciona com uma pessoa que nos magoa profundamente. E a gente tem aquela mágoa, aquele rancor em relação a essa pessoa. É muito difícil de conviver com ela, não é? É muito difícil. Mas aí a gente desencarna, vai ao plano espiritual, ela também. A gente reencarna, ela também reencarna. Provavelmente reencarna em círculos de amizade próximos do nosso. E aí sabe o que acontece? A gente não lembra mais do que a pessoa fez no passado. E a gente vai ter para com ela não mais aquela mágoa, aquele rancor, talvez até o início de um ódio por aquela pessoa. Não, a gente vai olhar para aquela pessoa e vai sentir um laço de antipatia, como a gente estudou no, no estudo anterior. E é muito mais fácil a gente vencer um laço de antipatia do que vencer um sentimento de mágoa. Então não é mais a mágoa que guia a nossa vida, é a nossa é o nosso raciocínio, né? É a nossa posição de cristãos, fazendo uma leitura da vida e pensando, bom, eu tenho um laço de antipatia com essa pessoa que eu posso resolver, não é nada mais do que antipatia. Pronto, né? Muito mais fácil de lidar com isso e da gente se guiar por esse caminho. Como a gente viu no estudo anterior, uma mágoa profunda pode se tornar apenas uma antipatia. A mágoa profunda de uma existência anterior pode ser apenas uma antipatia nessa existência, o que é muito mais fácil de ser superado pelo espírito imortal. Então é nesse sentido que o texto diz aqui que, esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Por quê? Porque ele não é mais guiado por sentimentos, por lembranças, por memórias daquilo que passou, né? Ele é guiado agora por novas diretrizes que só podem ser dadas a ele após um renascimento na carne. Bom, então com essa questão 392, nós temos uma boa introdução ao tema, né? O que é o esquecimento do passado? Em primeiro lugar, é uma lei divina. Qual é a sua causa? A vontade de Deus. A vontade de Deus guiando o homem pelo melhor caminho que ele tem para o seu progresso. Partimos desse princípio. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos com aquilo que temos de melhor em nós. Então vamos lá, questão de número agora 393. E essa daqui a gente precisa dar uma olhada na estrutura dela, para a gente entender tudo que Kardec está perguntando aqui e qual é o problema, né? Ou quais são os problemas que Kardec encontra para essa questão do esquecimento do passado e como é que o codificador vai nos guiar ao raciocínio, né, dessa lei de Deus. Bom, então vamos lá, vamos entender. Foi colocado como vontade de Deus. Deus quer o esquecimento do passado para os homens. Então Kardec agora vai perguntar: tudo bem, Deus quer, mas como que fica então a nossa responsabilidade pelas faltas que nós tivemos em vidas passadas? Essa é a primeira parte da pergunta de Kardec. É a primeira pergunta que ele coloca ali. É vontade de Deus? Deus assim o quer? Tudo bem, é uma lei divina? É. Mas a gente tem outras leis divinas, como, por exemplo, a lei do progresso. A gente precisa progredir. A gente tem a lei moral. E aqui nessa primeira parte, Kardec está fazendo referência justamente à lei moral. O esquecimento do passado é conciliável com a lei moral, com a responsabilidade que o espírito tem sobre as suas atitudes? Ora, porque eu esqueço do passado, como que eu posso ser responsável por uma coisa da qual eu esqueci que eu fiz? Como que eu posso ser responsável hoje por aquilo que eu fiz no passado e já não lembro mais? Isso é possível? É a primeira coisa que Kardec pergunta, né? Porque a responsabilidade, a lei moral também é uma lei de Deus. Então, esquecimento do passado e lei moral
precisam andar juntas. Vamos lá. Segundo ponto, como nós aproveitaríamos a experiência que nós tivemos em vidas anteriores se a gente esqueceu? Bom, se na primeira pergunta a gente tem a lei moral, aqui a gente tem a lei do progresso. Ora, eu vivo uma existência aqui na Terra, adquiro conhecimentos, trato sentimentos, me relaciono com pessoas. Aí desencarno, quando eu vou reencarnar outra vez, eu esqueço. E se eu não tenho acesso a essas experiências anteriores, então como eu progrido? Como é que eu posso progredir se não tenho a lembrança das vidas anteriores? Mais do que isso, até. Como é que eu vou progredir na minha existência espiritual se, se não há esse laço para as vidas que virão? Eu vou viver daqui é, algum tempo novamente na matéria, e vivendo novamente na matéria, como é que eu vou ter a certeza de que existe algum progresso, sendo que tem um esquecimento? Veja, tem um isolamento, né, entre as vidas corpóreas, aparente, né, um aparente isolamento. É esse o problema que Kardec encontra aqui na segunda pergunta. Kardec não para por aí. Ele vai para um terceiro ponto. Ele vai dizer assim: olha, e as tribulações, e as aflições, os sofrimentos dessa existência? Eu posso concordar que eles me serviriam de lição se eu recordasse o que foi que causou esse sofrimento. Não recordando, de que servem as tribulações? De que servem esses sofrimentos? Qual a utilidade do sofrimento? Porque vamos pensar por um instante, né? Se eu como demais, se eu me alimento muito além daquilo que eu necessito para a sobrevivência do meu corpo, eu sinto o estômago pesado, aquela azia, aquela indigestão, né? Aquele mal-estar. E eu sou capaz de relacionar o meu sofrimento, esse mal-estar, com a minha atitude anterior de comer demais. Olha só, sou capaz de fazer essa relação. E então nisso eu posso me educar a não comer tanto. E é esse o problema que Kardec coloca aqui. Ele diz: olha, quem sofre sem saber o motivo do sofrimento não se educa. Então, qual a utilidade do sofrimento aqui na Terra hoje para a gente? Então, vejam só, que a gente tem aqui questões, né, que falam sobre a moral, sobre o progresso, questões que falam sobre utilidade do sofrimento, continuidade entre as existências corpóreas, né? Então, conclui Allan Kardec dizendo que, sendo dessa forma, com o esquecimento do passado, parece que cada existência é a primeira para a gente. E aí a gente não tem continuidade entre as existências. Portanto, se não tem continuidade, não tem progresso, a gente não tem identidade, não sabemos quem nós somos, porque cada existência nós somos pessoas diferentes, a gente não tem identidade, não tem personalidade, não tem educação para o espírito, não tem progresso para o espírito, né? E aí, para arrematar, Kardec diz o seguinte: como conciliar tudo isso com a justiça de Deus? Então veja, como que o esquecimento do passado pode ser justo para o espírito que reencarna? Como que Deus pode ser soberana, né? Sabedoria e colocar o esquecimento do passado para a gente e a gente ter que conviver com ele? Olha só como que Kardec é profundo nessas questões, né? E aqui, nessa questão 393, pergunta e resposta, a gente tem a orientação para todas as dúvidas que possam surgir em nossa existência a respeito desse item esquecimento do passado. Bom, tendo colocado esses problemas, vamos para a resposta, porque ela vai nos guiar, ela vai nos orientar bastante para que a gente resolva tudo isso que Kardec expôs aí na pergunta. Então vamos lá. Começam os espíritos superiores dizendo que em cada nova existência, na carne, né, porque se referem aqui ao homem, a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. E é aqui que a gente tem, então, o grande ponto para a gente entender o esquecimento do passado. Aqui a gente tem algo
sublime para a gente entender como funciona a nossa vida de espíritos imortais diante da ótica das diferentes reencarnações. A gente não tem lembrança de atitudes, de conhecimentos, de convivências de vidas passadas. A gente não tem memória desses fatos que aconteceram. No entanto, algo nos acompanha das vidas anteriores para essa. E eu vou voltar o texto aqui na tela para a gente focar nisso agora. Uma coisa que nos acompanha é a nossa inteligência, que vai melhorando de uma vida a outra, que vai sendo trabalhada, que vai progredindo e que vai fazendo com que a gente melhor possa distinguir o bem do mal. Então, o que o livro dos Espíritos está nos ensinando aqui? Que cada vez que eu reencarno, eu tenho problemas diferentes para serem solucionados diante da ótica da vida terrena. Isso é evidente para a gente. Uma pessoa que reencarnou na era medieval vivia uma vida de camponês. Uma pessoa que reencarnou na época de Allan Kardec, um pouquinho depois, começou a viver a Revolução Industrial, ou mais ou menos ali no contexto de Kardec, né? Começou a viver a Revolução Industrial, o homem saindo dos campos, vivendo nas grandes cidades. Uma pessoa que reencarnou nos dias em que nós estamos hoje, lida com novos problemas morais diante, inclusive, das facilidades tecnológicas que a gente tem. Vejam, o espírito é forçado a progredir porque cada nova encarnação traz a ele, dentro da matéria, contextos diferentes em que ele expande, melhora a sua capacidade intelectual no que diz respeito a distinguir melhor aquilo que é o bem daquilo que é o mal. Então, o que fica conosco não são lembranças de fatos. O que fica conosco são faculdades aprimoradas. E uma delas é a inteligência. As nossas faculdades se aprimoram a cada nova existência. E isso, por si só, melhora o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio que é, essencialmente, né, essa nossa capacidade de distinção entre o bem e o mal. Então, o progresso se relaciona e se perpetua através das faculdades e não através da memória. A memória não é o melhor instrumento que nós temos para o nosso progresso. O melhor instrumento que a gente tem para o nosso progresso é o aprimoramento das nossas faculdades. A memória, inclusive, pode atrapalhar o nosso progresso, como a gente acabou de dizer agora há pouco. Eu tenho memória do mal que a pessoa me fez, não consigo perdoá-la. Mas se eu tiver, talvez, né, apenas uma percepção de uma antipatia por aquela pessoa, talvez eu seja mais capaz de trabalhar essa antipatia e transformá-la num laço de amizade para um futuro mais breve. Então a memória pode ser empecilho, enquanto as virtudes, enquanto as faculdades aprimoradas são um guia espetacular e um guia sem erros para o espírito. Sem erros. Porque uma vez que eu desenvolvi uma virtude, eu sou movido por essa virtude. E então eu não erro mais. Né? Olha, esse ponto é um ponto essencial para a gente entender como é que a gente pode entender, né, o esquecimento do passado. Bom, segue a resposta dizendo: onde o mérito do espírito, né, se ele se lembrasse de todo o seu passado? É uma pergunta que fica colocada aqui. Bom, então, a primeira explicação foi: permanecem as faculdades aprimoradas até a última existência. Isso permanece com o espírito. O segundo ponto é o seguinte: onde estaria o mérito? E agora se começa a analisar isso do ponto de vista da desencarnação, como a gente vai ver logo na sequência. Mas vale aqui uma explicação, né? Onde estaria o mérito do espírito se lembrasse de todo o seu passado? E eles colocam essa questão aqui com a seguinte, com o seguinte contexto, né? O mérito, o que eles estão querendo dizer aqui para a gente é o seguinte: o mérito não está em lembrar, em trazer soluções prontas de uma existência a outra, mas está naquilo que realmente foi conquistado e que realmente deve nos guiar, que é o progresso das faculdades. As faculdades, as virtudes conquistadas nos guiam em qualquer situação, em qualquer existência. A memória não. A memória não.
Porque vejam, vamos fazer uma comparação aqui simples, né? Uma pessoa que tem uma tendência a roubar, por exemplo, ela pode roubar, ser presa, sentir as consequências do seu ato, retornar à liberdade e retornar a roubar. Ela lembra de tudo que aconteceu, mas retorna ao hábito antigo, mesmo de posse da memória. Ao passo que uma pessoa que se tornou honesta, ela será guiada pela honestidade que ela conquistou. Uma pessoa que conquistou de fato, de verdade, a virtude da honestidade, ela é honesta o tempo todo. E aí, pensemos no contexto agora das diferentes encarnações. Se essa pessoa que adquiriu a virtude da honestidade reencarnar numa família muito humilde, uma família assim profundamente carente de coisas materiais, ela continuará a ser honesta, mesmo que ela esteja nessa situação de carência material profunda, pobreza, né, profunda. Se ela nascer num contexto como aqui é comum hoje nos nossos dias de uma classe média, ela será honesta nesse contexto. Se ela nascer num contexto de grande fortuna material, ela continuará a ser honesta, mais do que contextos materiais. Ela será honesta em seus relacionamentos, ela terá fidelidade no casamento, ela será uma pessoa honesta para com a educação de seus filhos, ela será honesta no respeito com seus pais. Uma vez adquirida a honestidade, vejam como a honestidade permeia, né? Assim como todas as outras virtudes, permeia os diversos relacionamentos que a gente tem na nossa existência. Uma vez honesta, sempre honesta em qualquer situação, em qualquer existência. Uma vez com inclinações à desonestidade, a pessoa vai escolher se ela vai ceder ou não, nessa vida ou na outra, com memória ou sem memória. Vejam, né? A memória não é mais elemento crucial para o progresso. É o livre-arbítrio, são as faculdades, o uso das faculdades. Bom, vamos lá, vamos em frente, né? Então, onde o mérito, por isso, né, o mérito de conquista de virtudes reais. Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, quando ele desencarna, né, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então ele vê as faltas que cometeu, que deram a causa do seu sofrer, que ele poderia ter evitado, reconhece justa a situação. Olha só, né, a palavra justa para explicar como que o esquecimento do passado pode ser compatível com a justiça de Deus. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma nova existência para reparar e para progredir, né? Escolhe provas análogas àquela que não soube aproveitar. Então aqui Kardec recebe dos espíritos superiores uma explicação profunda do mecanismo entre as diversas existências, né? Desencarna, faz uma análise no plano espiritual de tudo que aconteceu, escolhe novas provas parecidas com aquelas que viveu, onde falhou, e pede de novo para reencarnar. Aí, meus amigos, quando ele reencarna, ele pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem. Portanto, prestemos bastante atenção nessa resposta, porque ela nos diz: nós não temos a memória das vidas passadas, mas a gente tem as faculdades, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a ajuda de espíritos superiores e a gente tem, para além de tudo isso, a intuição que nos acompanha de lá para cá. Um pouquinho mais adiante eu vou voltar a falar sobre essa intuição. Ela vai aparecer novamente no nosso texto daqui a pouco, né? Então, essa explicação do ponto de vista de, só para a gente notar, né, um pouco também da estrutura do Livro dos Espíritos, da sabedoria de Kardec. Essa explicação sobre o esquecimento do passado só poderia ser dado nesse ponto do livro, porque agora a gente já estudou a vida do espírito no plano espiritual e em vidas anteriores. Agora a gente compreende tudo isso. Não é só para a gente lembrar um pouquinho da estrutura do livro. Kardec começou essa parte do livro falando sobre o espírito e sua vida no plano espiritual. Depois a encarnação. Depois as múltiplas existências. Agora, a gente está num ponto em que a gente pode entender toda essa mecânica do progresso espiritual, das faculdades que se aprimoram
no decorrer das existências, tanto terrenas quanto das existências no plano espiritual. Muito bem. Dessa forma, então, a gente volta aqui um pouquinho ao texto e rememora, né? Faculdades, livre-arbítrio, ajuda de espíritos superiores e intuição. Tudo isso nos acompanha de vidas anteriores para cá, e tudo isso é o que vai nos guiar para melhor progredir nesse sentido aqui. Respondeu como que a gente pode continuar sendo responsável? É claro que respondeu. Apesar de não termos a memória, a gente escolhe provas análogas, continuamos a ser responsáveis, porque o tipo de vida nos acompanha e as nossas inclinações nos acompanham. Então a gente tem ainda a responsabilidade. Como que a gente pode aproveitar as experiências de vidas anteriores se a gente esqueceu? Justamente porque elas nos ajudaram a desenvolver mais a inteligência e outras faculdades. Como que a gente aproveita o sofrimento? Nos deixando guiar, olha aqui, ó, pela intuição que nós trazemos de vidas passadas, que nos diz que não devemos cometer as mesmas faltas. É assim que a gente aproveita as tribulações. Elas servem sim de lição, porque são lições repetidas, que a gente precisa vencer. Cada existência para a gente como se fosse a primeira? Não é, porque a gente tem o laço de progresso, ou a gente tem a ordem de progresso pelas faculdades e não pela memória. A memória é algo secundário para o progresso do espírito. Então, todas as perguntas aqui respondidas. Concluímos a questão 394 com essa frase final. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Mais uma vez, respondida a questão de como a gente pode aproveitar os sofrimentos, como a gente pode ser responsável, tudo aquilo que Kardec perguntou está respondido aqui na frase final, que retrata a nova existência. Bom, para concluir de vez essa questão, a gente vai ao comentário de Kardec. Diz o codificador: é certo que a gente não tem durante a vida corpórea lembrança exata daquilo que fomos e fizemos em vidas anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição. Olha a intuição aparecendo aqui de novo. Temos a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Aquela voz interior a me guiar, não faça isso, não haja desse jeito. É uma reminiscência do passado. Não é uma memória clara, uma lembrança exata, mas é uma reminiscência, a intuição que a gente tem diante de certas circunstâncias da vida. E a nossa consciência, que é o desejo de experimentar, que é o desejo que experimentamos de não reincidir na falta cometida. Tudo isso nos concita resistência àqueles pendores. Então, olha só que interessante, né? Aqui no comentário de Kardec, a gente fecha com um resumo que nos diz como funcionam esses elementos todos. Né? A gente não tem lembrança exata, mas a gente tem intuição e consciência que nos ajudam a resistir aos maus pendores. E aqui posso abrir mais um leque de auxílio que a gente tem. Kardec não citou aqui o auxílio do plano espiritual e escolheu também não citar uma outra coisa muito importante que a gente tem para guiar as nossas atitudes na atual existência, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora. O estudo que nós temos sobre o espírito, o estudo sobre as condições terrenas, o estudo sobre a terceira revelação, que nos orienta, nos dizendo: use a presença do seu anjo guardião. Converse com ele, ele é um espírito superior que te ama e que pode te ajudar a se guiar pela existência terrena. Use a sua consciência, ela é poderosa, a gente conhece já com, com, com boa profundidade as leis de Deus. Use a sua intuição, use tudo isso para o bem e vai dar certo. Não é necessária a memória, né? Das vidas passadas, pelo menos. A gente tem todo o instrumental para poder se guiar aqui nesse momento. Não estamos desprovidos de auxílio nem divino
nem espiritual e muito menos de faculdades para a gente seguir adiante. Então, com isso, a gente fecha a questão 393 e a gente pode ir para a questão 394, porque se a gente até agora viu o porquê e o como, agora a gente vai ver o quando e o quanto, né? Espero que fique claro o porquê desse quando e quanto durante a leitura dessa questão, que também precisa ser analisada na sua estrutura. Vamos lá. Então, Kardec começa a comparar a Terra com mundos mais elevados. E vejamos que esses mundos mais elevados, a gente não vai pensar diretamente em mundos onde habitariam espíritos de ordem celestial, como Jesus, por exemplo, completamente desmaterializados, né? Mundos mais elevados do que a Terra, num primeiro momento aqui para a gente, perdão, amigos, mundos um pouco mais elevados que a Terra. Por exemplo, mundos de regeneração, né? Em que os habitantes não estão mais premidos pelas necessidades físicas nem pelas enfermidades que nos afligem. Pelo menos não do modo como se apresentam aqui na Terra, né? Mundos de regeneradores já têm provas e expiações muito mais suaves do que as terrenas. A gente lê isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um mundo um pouco superior à Terra e que não tem assim tanto sofrimento quanto nós temos aqui. E a gente precisa pensar em mundos desse tipo, porque olha como segue o texto. Ele está falando de mundos mais elevados, onde os homens compreendem que são mais felizes. É uma pergunta, né? Os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Que eu quero ressaltar aqui que ele está falando sobre espíritos encarnados ainda, homens, em corpos densos de matéria, ok? Então, mundos um pouco mais elevados do que a Terra, lá não tem as mesmas aflições que nós temos aqui? São menores as aflições? Kardec pergunta: lá esses espíritos são mais felizes do que nós aqui na Terra? E Kardec vai justificar na sequência por que ele está perguntando isso. E ele vai dizer: é porque a felicidade, em geral, é relativa. E aí ele vai explicar o que ele está querendo dizer para obter uma boa resposta, né? Vamos lá, vamos entender o que Kardec está dizendo. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Ora, como assim? Como assim? Eu sinto felicidade em comparação com algo menos feliz? É, isso mesmo. E aí, para exemplificar, Kardec coloca a situação de um homem rico que não sofre angústias de necessidades materiais. Esse é o exemplo que ele dá. Fala, vamos pensar no seguinte exemplo: um homem rico não fica angustiado em relação a necessidades materiais. O pobre fica. Mas nem por isso o rico está isento de aflições que lhe tornam amarga a vida. Esse é o exemplo que ele usa. Pergunto então, aqui a conclusão do raciocínio, né, de Kardec. Na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, né, na situação, né, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados, né, esquecidos de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Meus amigos, olha a pergunta que Kardec está fazendo. Prestemos bastante atenção nessa pergunta. Kardec está dizendo o seguinte: olha, o homem rico olha para o pobre e se sente um pouco mais feliz porque ele sabe que ele não tem as angústias da pobreza, das carências, das necessidades materiais. Ele se sente um pouco mais feliz do que o pobre. Apesar de ter sofrimentos, ele sabe que não é tão sofredor quanto aquele outro. Agora, eu comparo isso com mundos um pouco mais avançados do que a Terra. Lá, aqueles espíritos também esquecem do passado. Tudo bem. Então, eles não têm a comparação com suas próprias vidas anteriores. Eles já têm coisas melhores do que as nossas, já não têm as nossas necessidades físicas, nem doenças ao ponto das doenças que a gente tem, né? Mas eles não são tão infelizes quanto a gente porque não se lembram do passado, não podem comparar com a vida no mundo de provas e expiações, eles não são tão infelizes quanto a gente, justamente porque não tem essa lembrança.
Meus amigos, que pergunta muito bem estruturada é essa e de uma profundidade, assim, de um grau, né, é, de consciência enorme de Kardec, né, para comparar a vida agora entre planetas, do ponto de vista da felicidade agora, porque vou voltar um pouquinho o texto, e a questão anterior se referia, obviamente, apenas ao planeta Terra, mas na questão dos sofrimentos. Como é que a lei do esquecimento pode ser compatível com o sofrimento humano, e isso ser justo? Agora, Kardec coloca uma questão de um, né, de um grau assim, quase que intraduzível para mim, na verdade, né, da genialidade de Kardec, porque se lá ele aborda a questão do sofrimento, aqui ele aborda a questão da felicidade. Eu poderia ser mais feliz se eu não tivesse o esquecimento do passado, porque eu teria coisas, né, lembranças de momentos ruins, de situações piores para comparar. É isso que Kardec está perguntando para os espíritos superiores, em suma, né? É uma pergunta genial, né? E aí eles vão dizer, cabem aqui duas respostas distintas, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Duas respostas distintas. Vamos lá. Primeira parte: existem mundos em que os habitantes têm sim lembrança exata de suas existências passadas. Então, o esquecimento do passado não é absoluto, como eu dizia lá no começo do nosso estudo. É isso que quer dizer. Ele não é absoluto. O esquecimento do passado não existe para todos os mundos materiais, né? Há mundos entre os de que falas. Então, tem mundos materiais ainda mais avançados do que a Terra, onde os habitantes guardam lembrança, não qualquer lembrança, lembrança clara e exata. E por isso são sim mais felizes de suas existências passadas, né? Então, sim, o esquecimento do passado é conciliável com a ideia de um certo grau de felicidade. Esses sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Então, essa é a primeira parte da resposta, né? Ou a primeira resposta. A segunda resposta é a seguinte: outros mundos existem cujos habitantes estão sim em melhores situações do que a Terra, em melhores condições do que a Terra, e não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Então, nesses mundos, esses não realmente não apreciam a felicidade de que gozam. Eles estão em situação melhor do que a nossa, mas não são capazes de apreciar a felicidade que vivem. E aqui fica uma, é, uma grande orientação para a gente, né? Nós colocamos muito o nosso foco em coisas desagradáveis e esquecemos de aproveitar as boas coisas que temos em nossas vidas. Nós vivemos sim situações de aflição na Terra, mas quanta coisa boa nos cerca. Para esses espíritos que estão em mundos superiores ao nosso, um pouco superiores que sejam, eles também vivem grandes aflições, mas talvez são tão infelizes quanto nós somos aqui nesse mundo. Por quê? Porque o foco está no sofrimento, o foco não está nas coisas boas do mundo que o cercam. Isso é válido para a gente também, né? Então a gente precisa aprender a apreciar a felicidade que a gente tem, mesmo diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Pela mesma, continua o texto, né? Pela mesma razão, pela mesma de se não recordarem de um estado mais feliz. Pela razão mesma, né? Perdão, mais uma vez. De se não recordarem de um estado mais feliz. Então, sim, existe esse problema, mas olha como termina a resposta. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Ou seja, quando desencarnam, têm maior consciência sobre a sua situação real e depois é, têm um melhor aproveitamento dessa situação, né? Então, a resposta nos leva aqui por reflexões muito importantes para a gente, né? Reflexões justamente dessa ordem de que, sim, a gente poderia ser mais feliz, inclusive aqui na Terra, se fizéssemos a leitura de tudo aquilo que a gente já progrediu
e não a leitura do progresso que ainda nos falta pela frente. A leitura daquilo que a gente tem como benesse na vida, e não a leitura daquilo que a gente tem como sofrimento, como amargor na nossa existência, né? E aqui eu posso colocar mais um argumento rápido para a gente pensar nisso. Ok, se lembrássemos das vidas anteriores, Kardec vai falar sobre isso, né? Logo na sequência. Aliás, vamos para a sequência então. Não vou colocar o argumento, não. Mudei de ideia. Eu vou deixar o codificador fazer isso no seu comentário a essa questão 394, que vai praticamente encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Kardec, aqui nesse primeiro parágrafo do seu comentário, vai colocar uma pergunta, né? No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Como a gente já viu, claro que sim, né? É sabedoria de Deus deixar que a gente esqueça as nossas amarguras. Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Então, quando a gente progredir e a gente não tiver mais um sentimento ruim diante das dificuldades do passado, aí a gente vai lembrar de tudo isso. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Esse é o argumento que eu queria colocar e que está aqui em Kardec, né? A gente diz assim, mas eu lembrar do meu estado anterior, lugares, coisas de que eu sofri, poderia fazer eu ver que a minha situação atual é melhor e, portanto, eu seria um pouco mais feliz. Sim, mas poderia também ter efeito contrário. Eu poderia lembrar de tudo que eu sofri e agravar as infelicidades presentes. A gente faz isso com frequência, né? Eu já sofri tanto, por que eu estou sofrendo de novo agora? Outra coisa, a vida parece que é só sofrimento. A gente faz isso, né? Com frequência. Tem um outro ponto. Eu poderia lembrar que na vida anterior eu fui uma pessoa materialmente muito bem provida e que hoje eu não sou tão bem provido assim. Poderia lamentar tudo aquilo que eu tinha na existência anterior e que não tenho agora, né? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito, que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Conclusão de Kardec, né? Então, aqui, conclusão do codificador no segundo parágrafo, e que a gente vai fazer uma comparação rapidinha aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec escreve que gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros, exalçaria o orgulho. Um pouco disso tudo que a gente falou, né? A gente seria humilhado por lembrarmos das faltas, seríamos orgulhosos por lembrarmos talvez de posições importantes de destaque que tivemos em vidas anteriores, lamentaríamos a perda material, a perda de relacionamentos de vidas anteriores. Então, graves inconvenientes. Gostaria de deixar uma indicação aos amigos que nos acompanham para fazer a leitura do item Esquecimento do Passado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali a gente vai ter um texto muito próximo desse texto que Kardec escreve aqui. Perdão. Em alguns momentos, o texto traz palavras exatamente iguais. Só para a gente ter uma ideia, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aprofunda um pouquinho melhor essa questão, né? Vale muito a pena a leitura. Eu vou me limitar a dizer aqui que nesse item, no comecinho dele, Kardec escreve as seguintes palavras: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Deus, havendo de lançar um véu sobre o passado, é porque vê nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. É quase o mesmo texto que a gente está lendo aqui, né? Estou lendo o Evangelho, ó. Humilhar-nos singularmente ia, ou então exaltaria-nos o orgulho. Estou lendo o Evangelho, olha só, quase a mesma coisa que está aqui, né? Nos causaria perturbação. E lá Kardec explica: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara,
quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Então, né, é por isso que a gente esquece o passado. E aqui voltamos ao livro dos Espíritos que continua com os mesmos, continua com as orientações, né? Para nos melhorarmos, aqui Kardec fazendo um resumo de tudo que a gente leu. Dá-nos Deus exatamente o que é necessário, basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Outra vez a palavra instinto, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo item, esquecimento do passado, Kardec escreve: para nos melhorarmos, outorgou-nos, perdão, Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Mesmo texto, né? Fazendo com que a gente recorde daquilo que a gente estudou. Nós temos as faculdades em maior progresso, nós temos o auxílio do plano espiritual, o livre-arbítrio, portanto, aprimorado, e esses instintos que nos acompanham que dizem não, não repita o que você já fez anteriormente. Não faça isso. Tem uma voz instintiva, né, no nosso interior a nos guiar. Olha aqui, ó, mais um argumento de Kardec. Se a gente recordasse o que a gente fez, recordaríamos o que os outros fizeram. Não é? Então, por isso, o esquecimento do passado. Como eu prometi no começo, eu vou passar rapidamente pela questão 395, que vai ah, arrematar essa parte do nosso estudo com a seguinte informação. A gente pode ter algumas revelações a respeito de vidas anteriores? Nem sempre. E eu vou parar por aqui, né? Porque o nem sempre significa às vezes. E eu só quis terminar aqui com essa apresentação para dizer o seguinte: aqui é a comprovação de que, mesmo para a gente aqui na Terra, o esquecimento do passado não é algo absoluto. Ele é algo que é, existem algumas brechas, né, no esquecimento do passado. Vide os casos de crianças aqui reencarnadas que lembram das vidas anteriores de forma surpreendente para a nossa ciência, né? Então é isso, o quanto e o quando. Quando a gente tem esquecimento do passado? Aqui na Terra, em mundos um pouquinho superiores, mas chegará um momento em que não teremos mais o esquecimento do passado. E quanto nós temos? Ele não é totalmente absoluto, mesmo aqui na Terra. Então vejam, né? A gente precisa lembrar que dos princípios que foram colocados aqui. A memória poderia trazer mais inconvenientes do que realmente benesses para a gente seguir, né? Então, o esquecimento do passado enquanto lei de Deus está muito bem colocado para as nossas existências e que a gente possa conviver com ele, nos guiando pelos outros instrumentos que a gente tem que vão para além da memória. Encerro o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, meus irmãos: quando a gente dorme, nós vamos ao plano espiritual e lá o espírito recobra a sua memória, tanto quanto lhe é permitido, obviamente. Mas façamos uso desses momentos do desdobramento durante o sono e antes de dormir conversemos com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, e peçamos a ele para nos rememorar, para nos ajudar através de bons conselhos, da memória de vidas passadas, a guiar melhor a nossa existência aqui na Terra. Isso também está lá no item Esquecimento do Passado no Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos ler, né, esse item e que façamos uso desse instrumento poderoso. A gente vai voltar para a vida corpórea na manhã seguinte com a intuição de como guiar melhor a nossa existência. E como a gente pôde perceber aqui no estudo, essa intuição unida ao nosso livre-arbítrio, à nossa inteligência e auxílio desse plano espiritual, vai nos ajudar a sermos pessoas muito mais felizes aqui na Terra. Bom, espero que o item tenha sido proveitoso, que as nossas dúvidas tenham sido resolvidas, né? E que a gente possa seguir aí a nossa vida, embora esquecidos do passado, com o coração aquecido pela bondade e justiça de Deus, de nos dar essa oportunidade de recomeçar com aquilo que nós temos de melhor em nós. É isso que esse item nos diz. As lembranças nem sempre são o melhor que a gente tem, mas as faculdades, a inteligência, os recursos espirituais, isso é o que nós temos de melhor para guiar a nossa existência. Não é mesmo? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. A gente se vê logo mais na continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Até lá!